boa tarde. Estamos de volta com mais um Cabeça de Homem. A partir desse mês de junho, novo dia e horário. Agora nosso encontro é todo domingo, meio-dia. E eu estou aqui para falar de um tema. O que o homem quer na cama? Finalmente assisti o tão famoso filme, homônimo ao livro 50 Tons de Cinza. E o tema desse programa foi inspirado nele. E eu não poderia deixar de chamar outra pessoa que não meu companheiro de bancada, Djalma Argolo. Fala com todo mundo aí, Didi. Boa tarde, bom domingo para todos. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Zé Silva. Boa tarde, Dante. Não é? E hoje nós vamos falar desse assunto. Eu já fiz um programa, inclusive, que foi transmitido pela internet, sobre 50 Tons de Cinza. E é uma provocação interessante. O que é que o homem quer na cama? Eu sei que os homens dirão automaticamente, de uma maneira bem chula, o que eles querem, mas o que na verdade querem é, como o Dante estava dizendo na nossa conversa anterior, que o homem quer prazer, e eu concordo com ele. Ele quer prazer. E, inclusive, dar prazer à mulher para ter prazer. Hoje em dia ele quer, mas depois a gente aprofunda essa conversa. Pois é, a gente tem um outro convidado que deve estar a caminho, Reinaldo Guzmão, também conhecido como Bug, me mandou uma mensagem aqui há pouco. Ele estava dodói, mas já se recuperou para estar com a gente aqui no estúdio, deve estar chegando já já. Djalma, por que eu fiz essa provocação acerca desse tema, o que o homem quer na cama? Ao longo da semana, eu jogo na nossa página no Facebook algumas provocações. Por sinal, meninos, liguem pra gente. Eu quero os homens dizendo o que eles querem na cama. Não quero as mulheres dizendo o que os homens querem na cama, não. Liguem pra gente no 3505-5000. Vou repetir, 3505-5000. Ou então mandem sua mensagem pra gente aqui pro estúdio pelo portal metro1.com.br. Vou repetir o endereço do site, metro1.com.br. Do lado direito da tela tem um íconezinho. Mande sua mensagem para o estúdio que a gente recebe e lê aqui. Ou entre na nossa página do Facebook, que é o Cabeça de Homem. E interajam com a gente. Eu assisti o filme e a minha percepção, hoje estudando, depois de alguns anos já estudando bastante o comportamento masculino, eu não tenho como me dissociar de uma visão crítica acerca do comportamento do homem e da mulher. Uhum. E a minha percepção como mulher estudiosa é que aquele filme, a gente já sabe, mesmo que eu não soubesse, eu veria que era um filme escrito por mulheres para mulheres. Porque uma das coisas que eu percebi é que as falas dos diálogos, as falas do homem, não representam o pensamento e o comportamento do homem. E sim uma visão do que a mulher gostaria que o homem falasse, ou da forma que o homem se comportasse. A fantasia da mulher ainda de querer um príncipe encantado, de querer um homem perfeitinho, certinho, pra estar com a gente, como é o nome? Fazendo o que a gente quer. Mas, gente, deixa eu interromper aqui, meu convidado chegou, Reinaldo Guzmão, mais conhecido como Bug, aí motoqueiro aí conhecido das altas. Guga, você vai entrar no ar também? Você que não vai ficar assistindo, então, dê uma voltinha, vá para ali ficar com o Dante. Mas qualquer coisa, eu vou requerer a sua participação pelo microfone de lá. Oba! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 machos no estúdio hoje. Todo mundo para me dizer o que o homem quer na cama. Vamos lá, Naldo, o que o homem quer na cama? Oi, Mai, bom dia, tudo bem? Bom dia. Você viu que eu trouxe um apoio, né? Qualquer coisa eu peço socorro. Quero saber o que os homens de 20 querem na cama, o que os homens de 30 querem na cama, o que os homens de 40 querem na cama. Rapaz, eu tenho homem aqui hoje de várias faixas etárias diferentes, o que é ótimo. Eu vou ter as várias décadas representadas, cada uma por um macho aqui nesse estúdio hoje, para dizer o que o homem dos 20, dos 30 até os 70 querem na cama. Mas vamos lá, Naldo, vamos começar com você. Não é? Bom, quando a gente fala assim, o que o homem quer na cama, o que vem na cabeça logo é sexo. Pronto, e o que é que o sexo traz? Bom, o sexo traz muito prazer, traz muita tranquilidade, mas a gente quer a preferência da forma que a gente quer e na quantidade que a gente quer. Mas para isso você precisa também estar bem equilibrado com sua parceira, para encontrar. Mas além do sexo, o que eu quero na cama é paz também. Porque é a hora que você chega na cama e você deita, é a hora que o guerreiro descansa, se desarma de tudo, e aí uma bela noite de sono, a tranquilidade também vale muito a pena. Tem que ter na cama. Pois é, vamos lá, Di. O que a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar foi isso. O que é que o homem busca? O homem busca prazer. Até a questão do sexo pelo sexo, que o homem não precisa de amor, não precisa de nada. Se ele tá a fim de transar ou ele tá com tesão, ele quer o quê? Sexo, prazer, tá? Isso.
Mas o que foi que eu estava colocando, Naldo, você que chegou agora aqui com o Djalma? O filme 50 Tons de Cinza, baseado na obra homônima, a minha percepção como mulher, estudiosa do comportamento masculino, assistindo aquele filme, eu não tenho mais como me desvencilhar de uma questão, de uma visão crítica, que aquele filme é um filme de mulher escrito para mulher. Não representa, a meu ver, o comportamento do homem perante a mulher. Não, eu estou afastando a coisa sadomasoquista de que homem e mulher gostam, entendeu? Alguns homens e algumas mulheres. Mas a questão de como o homem se comporta e reage a partir do comportamento da mulher, do que ela faz ou do que ela fala, aquilo para mim não representa o universo masculino. Mas a gente está com o George do Caminho de Areia na linha 2. Olá, George. Olá, eu assisti o filme, entendeu? Eu estou acompanhando o programa de vocês, assisti o filme e vi que a primeira ideia que ela teve dele foi que ele era um pervertido, né? Ele gostava que ela sofresse para ele sentir prazer, ele só sentia prazer assim, ele não sentia prazer num sexo casual comum, entendeu? Então tinha esse aditivo, né? Da questão da tortura, né? Para que realmente ele desse prazer, ele sentisse prazer. Eu vejo isso um certo distúrbio também psicológico, né? Na personalidade dele, entendeu? Sim. Mas, enfim, né? É aquela coisa, né? Eu não assisti o mais recente ainda, que já foi lançado, mas eu acho o seguinte, que realmente ali eu não vejo como se fosse um relacionamento que um completa o outro, né? Eu acho que são bem diferentes um com o outro, um com o que eu quer, o que ela quer é diferente dele, entendeu? Eu não vejo ali uma comunhão, né? Eu vejo ali um certo distanciamento, né? Aquela coisa dos opostos que atrai, né? Eu não sei bem isso, né? Mas realmente é só elacubações aí que eu coloco, e eu vejo assim que realmente também tem a ver com a sociedade que nós estamos vivendo, né? É uma sociedade de muita atenção, né? A pessoa trabalhando realmente no limite, né? Muita obrigação, muita atenção, e realmente é uma válvula de escape. O sexo começa a parecer como uma válvula de escape, como poderia ser a droga, ou a droga lícita ou ilícita, e eu vejo ali que também o sexo é como uma válvula de escape. É assim que ele se revigora, ele se mantém para continuar a viver, né? Quer dizer que são considerações, assim, várias considerações, não tem uma pergunta em si, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta então específica. E você, como homem, o que você quer na cama com o seu parceiro ou parceira? Eu acho que entre quatro paredes, eu acho que vale tudo, né? Uhum. Eu acho que realmente... Só que a mulher não está preparada para isso, né? Exatamente. A mulher é muito recatada, né? Pois é, muito obrigada pela sua participação. Eu gostaria de fazer uma colocação em cima, antes de passar até para a Djalma responder essa questão psicológica e da questão do distúrbio mesmo, com relação a ele sentir prazer a partir da dor do outro, que eu não quero nem entrar muito nessa questão. Mas ele trouxe uma questão que eu quero entrar. A mulher, ainda hoje na sociedade, apesar de tanta liberdade, a mulher, ela ainda se vê e se julga a partir de uma visão masculina. Porque o que é que eu vejo hoje? Eu vejo um distanciamento muito grande. O homem, desde cedo, ele é acostumado a conhecer o próprio corpo, a se tocar. A questão digamos assim, daquele prazer solitário, aqui por causa do horário, para não usar determinados termos, mas aqui é um lugar para se falar de tudo. O homem é acostumado a tocar o próprio corpo, a descobrir como ele gosta de prazer, a se dar prazer e saber como é gostoso e como não é. E a mulher, ele é estimulado a isso, estimulado a exercer a sua sexualidade plena, como é estimulado a exercer outras coisas na vida. Então, assim, às vezes a gente fazer um cafuné dá prazer, ou dar uma calçadinha nas costas dá prazer, como também se tocar dá prazer. Então, vai muito da cabeça das pessoas, muito essa coisa religiosa de tabu. Mas a mulher, de um outro lado, ela não é acostumada a se tocar e nem a se dar prazer. Agora está começando a haver uma liberdade nesse sentido, mas a mulher, ela ainda se julga, se um homem exerce plenamente a sua liberdade sexual e plena, e ele é galinha, ele é colocado num altar pelos amigos. E a mulher fala, é galinha, mas ela não olha ele com uma visão depreciativa. Quando uma mulher vê uma outra mulher que exercita mais a sua liberdade, ou que libera mais a sexualidade, ela chama a outra mulher de prosti, de vagaba, de PUTA e de milhões de coisas. Ou seja, ela própria se julga não dando espaço ou não possibilitando a mulher exercer a sua sexualidade de forma plena. Ou seja, como é que um homem que adora sexo, que adora se dar prazer e dá prazer,
vai se realizar na cama com uma mulher que não se conhece o próprio corpo, que mal se toca, que não sabe o que é gostoso ou não, e que vai delegar ao homem a responsabilidade de dar prazer a ela. Porque no filme, como é que uma mulher daquela idade, ainda tudo bem, é virgem, ela está na questão da escolha dela, a questão de ser virgem ou não, com que idade perder a virgindade ou não, é uma opção pessoal. Mas se um homem gosta, pra mim, eu conversando com vários homens e lendo pesquisas, um homem com uma mulher bem resolvida na cama. O homem com uma mulher que conhece o próprio corpo, o homem com uma mulher que goste do prazer, de se dar prazer, de ter prazer. Se uma mulher, ela não exercita a sua sexualidade, ela não se toca e ela não se permite exercer isso de forma plena, como é que ela vai interagir com o homem? O homem vai procurar outra mulher na rua. Mas vamos ouvir Marcelo de Cajazeiras na linha 3. Olá, Marcelo. Bom dia, Mai. Bom dia, tudo jóia? Tudo ótimo. Essa voz eu já conheço, eu só reconheci depois que eu ouvi a voz. Eu também já entrei no programa com muito prazer e muita satisfação, mais de 6, 7 vezes. Pois, menino, eu sou boa de voz, viu? Eu vou identificando as vozes. Programa de Maiara. O programa é nosso, não é meu, não, é nosso. Adoro. É com Maiara. Adoro. Diga, o que o homem quer na cama? Hein? O que o homem quer na cama? Tudo que eu adoro. Adoro. Entendeu? Aham. Tudo que o homem quer na cama é uma mulher bem cheirosa, bem gostosinha, uma mulher que não tenha receios de compartilhar aqueles segredos sexuais com o parceiro, aquele homem conivente, aquele homem que sabe realmente ir no toque, no ponto G, aquele toque que ela espera que ele descubra sem ela dizer. Adoro! Nossa, Gostei do entusiasmo. Estamos quase fazendo sexo aqui no ar. Adoro! Agora, o homem que faz sozinho, viaja sozinho e deixa a mulher ver navio, odeio! Odeio! Que bom, então significa que você faz seu dever de casa bonitinho com sua namorada, mulher, esposa ou sei lá o quê. Adoro. Faz o dever de casa? Adoro! Em todo sentido. Ótimo! Vamos ouvir, Djalma. Obrigada pela sua participação, Marcelo. Didi, vamos lá, senão a gente não vai comentar as coisas. Olha, eu achei interessante no anterior, Sim. Quando ele colocou o sexo também como uma coisa relaxante. Porque há pouco tempo eu estava lendo um jornal, aliás, vendo na televisão o Strauss-Kahn, que teve aquele escândalo, que pegou a governanta lá no hotel e tal. E ele diz o seguinte, que ele gostava de orgia porque ele tinha muitas preocupações, ele era um candidato, inclusive, muito bem escolhido, com muita possibilidade, ao governo da França. Ele disse que ele fazia orgia para poder relaxar. Eu achei interessante, não é um outro aspecto que está mandando. Quer dizer, a orgia, fazer muito sexo, para ficar relaxado. Bom, cada um relaxa como quer. Mas eu não via a questão. Agora, eu gostei muito também do nosso amigo de Cajazeira, o entusiasmo dele, né? Esse daí realmente gosta do assunto. Quer prazer e quer dar prazer. Foi o que eu achei interessante. Pois é. Nós estamos com Zé Fernando, de Camaçari, na linha 2. Olá, Zé. Boa tarde, nosso anjo Maiara. Boa tarde, meu amor. Tudo bem? Tudo bem. Diga. E eu também, o nosso amigo aí de Djalma, né? É um homem conhecedor profundamente da mulher. E gosta. Que ele gosta. Isso aí é fundamental. É fundamental nós, homens, né? E a nossa parceira, a mulher. Mas, Maiara, eu acho o seguinte. O sexo não se faz com paixão. Faz com amor e envolvimento total dos dois, sem sadismo e masoquismo. A mulher, Maiara, ela tem que ser ousada na cama. E o homem, respeitosamente, buscar sentir prazer. Para resumir, meu anjo, eu tenho que dizer o seguinte, que eu quero realmente é dormir bem. E ter uma mulher que eu sinta que eu sou mais macho, que eu sou mais baixo na cama e que eu possa dominar a situação sem egoísmo, entendeu? Dominar ou ser dominado na cama, o que é melhor? Não, na cama, a gente dominar sem egoísmo, sem ser egoísta. É o melhor pra gente e pra mulher. Entendeu? Dominado nunca? Nunca. A gente tem esse egoísmo, a gente domina e é dominado. Não tem egoísmo na cama, entendeu? Ah, bom. Você entendeu? Ela me domina e eu domino ela na cama, que é uma forma espontânea, os dois, né, envolvidos, sem egoísmo,
seria o dominador e o dominado. Eu dominado e dominar. E ela me dominar e ser dominada. Quer dizer, sem o egoísmo, o envolvimento dos dois. Obrigada, Zé, pela sua participação. Jalcemi Caldas entrou aqui com a gente. Olá, Jalcemi, um beijo, sempre acompanha a gente. Ele falou, eu quero, além de prazer, uma mulher liberal, mente aberta, sem tabus. Isso é interessante porque isso tem um tempo para cá. Porque antes o homem apenas cuidava muito mais dele, ele queria o prazer. A mulher dele era para fazer filhos, e Dante lembrou isso bem numa conversa que nós tivemos aqui antes. O homem queria a mulher, simplesmente a mulher dele, a esposa dele era uma mulher honesta. Aí ele ia para a rua, buscava prostitutas, e muitos ainda têm essa mentalidade, aqueles que são mais antigos, muitos têm essa mentalidade, que a mulher dele tem que ser uma mulher honesta. Porque a mulher honesta é que seja uma mulher que só fizesse papai e mamãe. Ou, como dizem os americanos, a posição do missionário, não é? Somente aquela sem maiores envolvimentos. Ô, Reinaldo Guzmão ou Bug? Como você quiser, mas fica à vontade. O mercado te conhece de uma forma, Olha, eu conheço de outra. E eu conheço como filhinho da mamãe. Pois é, tá vendo aí? Zizoca, amiga linda, beijo grande, te amo. Espero que você esteja melhor. Mas isso aí que o Djalma falou tá correto e tem que desmistificar mesmo. Antigamente, o papel da mulher, se for sua esposa, para os homens, na cabeça do homem era assim mesmo. Era aquela mulher que faz o sexo para procriar. Ele não queria nem saber se ela tinha muito prazer ou não. E era aquela coisa de... Lembra naquela minissérie Gabriela, vai se lavar para me servir, que José Wilker falava, era engraçado, todo mundo brincava, mas aquilo era muito sério. E ainda existe pelo interior do país, muito pessoal da outra geração que já vai passando aí, mas essa cultura, e de verdade o que você tem que ter é a realização plena na cama. E você com sua mulher, com sua esposa, com a parceira que for, você tem que se realizar e tem que se sentir bem, porque a pior coisa é você fazer aquilo baseado no que as pessoas, no que a sociedade diz como deve ser, porque o sexo tem que ser livre entre duas pessoas. Acho que em 4 paredes, uma pessoa que você confia, você se realiza. Se você não faz isso, termina no que Maiara falou, a pessoa termina procurando fora dessa relação, fora do seu casamento, sim. E é complicado. Jalcemi até citou aqui, adoro Rita Lee. Vem me dar o prazer de ter prazer comigo. Muito massa. Uma coisa é assim... Outro dia eu vi um videozinho, vim conversando com o Djalma no caminho, um vídeo daquele personagem que interpreta a Dilma. Ele falando, né, a questão do que o homem se conhece o próprio corpo, que ele gosta de se dar prazer, falando do prazer solitário, da questão da masturbação. E dizendo que, assim, que o homem, ele se conhece tanto que não existe mulher que vá dar maior prazer ao homem nessa questão do que o próprio homem. Ainda ele faz uma piadinha dizendo assim, ó, se um amigo dele for dar prazer a ele, vai fazer melhor do que você, mulher. Se o primo dele, se o irmão, se o vizinho, vai fazer melhor do que você. Ou seja, para mim, isso foi uma brincadeira, mas representou o pleno conhecimento do homem, do corpo dele e do que dá prazer. Mas e eu não vejo isso muito com a mulher. Então, eu só vou fazer um parêntese aqui eu tô focando muito mais hoje na questão aqui heterossexual, porque como o homem conhece o próprio corpo, se ele tiver uma relação afetiva de homem com homem, ou eu não estou falando aqui hoje da mulher, ele vai saber melhor como dar prazer ao outro. Então não vou entrar muito nessa questão hoje, porque um homem conhece bem seu corpo, vai conhecer bem o corpo do outro homem. Eu vou lhe responder que Deus é mais, comigo não cola, vai pra lá. Mas assim, você tendo a liberdade também com a sua parceira de ensinar pra ela o que você gosta, e vai ser vice-versa. muito melhor do que você próprio, claro que vice-versa. Então, se você ensina pra ela o que você gosta, ela passa a fazer, meu amigo, aí você atinge o ápice, você vai pro céu, que é muito melhor a mulher fazendo em você do que você mesmo, não tenha dúvida. Ronaldo, gostei do que você falou, porque o que falta normalmente, hoje em dia ainda, é quando o homem e a mulher começam a se encontrar e pintar um clima, eles não conversam sobre o assunto, ou quando eles vão para a cama, eles não conversam sobre isso. O que é que você gosta? Quais são os seus tabus? Quais são os meus tabus? Ou seja, o homem pode ter também. Então, é preciso que haja conversa. O problema maior no prazer que o homem busca é que muitas vezes ele ainda tem um recato, por incrível que pareça, de chamar a mulher e dizer assim, vamos comer. E a mulher também. Parece que estão falando de uma coisa indecente. Mas é indecente mesmo e tem que ser. Tem que ser. Porque o sexo tem que ser indecente para ser bom.
Eu nunca vi falar em sexo que seja decente, sexo seja moral. Qual é? Bem disse aí o nosso amigo antes, dentro de 4 paredes vale tudo. O problema é que se acertem, que conversem. O homem tem que aprender isso. Vem cá, vamos conversar. Eu gosto disso, daquilo. E você? Você gosta de quê? Ah, não, eu não gosto de fazer isso. Porque, inclusive, no momento em que ela colocar um tabu, isso pode estimulá-lo a ter todo tipo de artimanha para vencer o tabu e mostrar para ela que aquilo pode ser bom para ela também. Deixa eu fazer uma pergunta. O homem está preparado? Eu quero ouvir de todos vocês. Mesmo quem está assim, de sim ou não, bota o dedo para cima e dedo para baixo. Ouviu, Carlinhos? Você também. Guga também. Eu quero ouvir. O homem está preparado para se relacionar com mulheres que lidem bem com sexualidade, que gostem de sexo como eles gostam? Eu acho ótimo. Porque a pessoa, quanto mais liberdade tiver, mais você vai ter opções no sexo e de repente a mulher vem com uma experiência que você não tinha. Aquilo pode até lhe dar um susto naquele primeiro momento, você fica, mas se você curtir, relaxar e aproveitar, vai ser muito bom. Porque como o Djalma falou, entre 4 paredes vale tudo. Peraí que eu vou ouvir vocês, deixa eu fazer só um parênteses. Eu tenho uma amiga que ela ficou um tempo morando num estado e o marido no outro, e lógico que a distância ficava um tempo sem se ver. Quando foi um belo dia, ela virou pra mim, ela fez: minha filha, ele chegou com as coisas novas na cama, que eu não sei onde ele aprendeu, mas eu tô adorando que ele continue tomando aula. Aí eu me acabei de dar risada. Ou seja, é aquela coisa, ela não se sentiu, cada um tava num lugar, longe do outro, ela não se sentiu naquele momento traída. E ele gostou do resultado que teve na cama. Vamos lá, uma coisa interessante bem nessa colocação de Naldo é o seguinte: existem ainda homens que têm uma visão de que se a mulher chega assim é porque ela já é experiente, porque ela já fez muito. E eu gostaria de perguntar hoje, com raríssimas exceções, qual foi a mulher que nunca teve experiências antes? Pois é. O homem quer na cama uma virgem experiente. O que é isso? É uma mulher que seja virgem? Não. Que o homem não gosta de imaginar que a sua mulher já foi penetrada por outro. Então, meninas, esqueçam de falar de ex-marido, de ex-namorado, de ex-paquera, de ex-ficante, de ex-PA, ex-petudo, entendeu? Então, esqueçam de falar. Não falem, ele não quer saber, mas ele quer uma mulher bem resolvida na cama, experiente. Agora também tem o seguinte: o homem também não deve falar. Ninguém deve falar. Porque ele tem que sempre apelar para a primeira emenda ou para a quinta emenda. Eu não posso me comprometer. A mulher, a mesma coisa. Olha que baixaria estão escrevendo aqui na minha tela. Mas você tem que ver o seguinte também. A gente está falando aqui assim, de um casal, né? O casado, vamos dizer assim, que você às vezes não quer ouvir. Mas se você está namorando, você está paquerando e você leva uma mulher para a cama e chega lá, meu amigo, ela derrama 1002 coisas no seu ouvido e você não está preparado. Como é? Porque pro homem é mais difícil. Pois é. Porque o nosso brinquedo é de armar. O delas é de abrir. Então você não se mantém em pé se a coisa não segurar. O delas é de encaixar. Pois é. Então, assim, você tem que estar preparado também. Eu acho que você tem que estar com a mente aberta, porque você pode... Tô falando ali de uma pessoa solteira que tá curtindo. E aí, como é que é? Se você chega na cama e pega uma mulher pronta, preparada, experiente... É bom, agora, a cabeça do homem também tem que estar preparada. Por quê? Porque o homem tem um preconceito de que a mulher tem que ser recatada, de que é o homem que tem que ser experiente e saber fazer. A gente precisa romper com isso. Nós estamos falando do homem preconceituoso. A mulher, ainda vivemos numa sociedade machista. Isso. E por mais que nós, mulheres, tenhamos ganhado muito espaço e ganhamos... A questão do nosso comportamento prático, eles não acompanham a velocidade digamos assim, da evolução conceitual. No conceito acontece uma coisa, mas na prática é outra. As mulheres hoje se julgam e julgam umas às outras a partir do pensamento do homem, que diz que a mulher que paquera muito é galinha, que a mulher que paquera muito é um monte de nome inominável, enquanto o homem que paquera muito é o bonzão. Isso é uma visão machista. E essa que as visão mulheres já está ficando ultrapassada. Não tá não, porque a mulher julga a outra assim ainda. A mulher hoje está mais machista do que o homem. Ela julga a outra ainda pela visão do homem. Nós, mulheres, temos que aprender a nos ver fora de uma visão do que o homem acha de nós. Mas o grande problema aí, Mayara, é o seguinte, é que as mulheres vivem sempre numa disputa. Elas sempre estão disputando justamente com relação ao homem. Então, quando ela tenta desqualificar a outra, é porque ela quer se colocar na posição superior. Então, há isso. Os homens, eu não vejo os homens estando se rivalizando nesse ponto, não. E você vê, inclusive, na forma como as mulheres se tratam, tem aquela célebre piada, né? De que o
o homem sai do cabeleireiro, o outro chega assim e diz assim, você tá com cabelo de bicha. O outro diz assim, você diga à sua mãe para mandar a cueca, que eu esqueci lá. E aí quando sai, um fica pensando assim, fulano é um cara legal, o outro fulano é formidável. Duas mulheres, uma sai do cabeleireiro, menina, que cabelo lindo. Pois é, você também, o seu também é ótimo. Quando sai uma bruxa horrorosa, tá péssima. Ou seja, elas vivem sempre nessa disputa, porque elas vivem se desqualificando. Então, as mulheres precisam aprender o seguinte, essa amizade, entre aspas, masculina, ela aprende também com a outra. Porque a outra tem o seu direito, a outra também pode fazer isso, pode agir daquela forma que ela queira. Então, vamos pensar isso. É uma revolução que tem que ser feita na cabeça da mulher. E do homem com relação à mulher, o seguinte, assim como ele pode ter várias experiências, a mulher também pode, sim. E quanto mais ela tiver, melhor, porque ela aprende mais coisas, como bem colocou Naldo. É muito melhor você encontrar uma mulher que sabe das coisas do que vírgula. Uma mulher que não sabe das coisas, ela dá um outro sentido que você vai ter que ensinar. E isso também é bom. Ser um professor de sexo é ótimo. Agora, uma mulher cheia de tabu é que é problema. Eu estava aqui outro dia, enfim, eu conversando com um amigo aqui na rádio, e ele me disse, ele falou que o cara, enfim, um casal tinha ficado separado, e que a mulher, aquela coisa, quando voltou, você ficou com alguém? O cara, você ficou com alguém? O cara, fiquei. Com quem? Com a garota de programa. E você gostou? Gostei. Ela fez o que em você que você gostou assim? Ah, foi ótimo, sexo oral. Então me leve lá, porque eu quero aprender como é que ela faz, que você tá dizendo que é melhor do que o meu. Ele não quis levar. Ele não quis levar. Ou seja, a mulher já com o pensamento mais pra frente de eu quero saber o que é de formidável, o que é de diferente e quero aprender. E o cara... Aí eu te pergunto, o homem não... Eu te digo, o homem não está preparado para uma mulher que exerça a sua sexualidade de forma plena. Não está. Porque ainda o que a gente vê na nossa sociedade ainda tem... Infelizmente, essa coisa tem coisas que eu faço com minha mulher em casa, mas que eu não posso, ou que eu faço com uma mulher na rua, que eu não faço com minha mulher em casa. Mas muitas vezes isso acontece porque muitas mulheres também, por não se conhecerem, não se aceitarem, não exercitarem a sexualidade de forma plena, não querem fazer um monte de coisa achando que é sujo, que é feio, que é pecado. Eu conheço várias pessoas da minha idade, mais nova e mais velha, que nunca se tocaram, que nunca usaram vibrador, que nunca usaram brinquedinho, que acham que falar pornofonia na cama é ousadia, é desrespeito. E vou de encontro àquilo que Nelson Rodrigues dizia, as mulheres gostam de apanhar, não, só as normais. Não é apanhar a violência, é exercitar tudo, é experimentar, não é? Você pode até não gostar, mas é experimentar tudo. E às vezes o cara tá perdendo a melhor parceira, porque ele deixa de fazer em casa pra fazer na rua com a desconhecida e de repente em casa seria muito mais gostoso. E a mulher fica chateada porque ele foi procurar outra na rua, lógico. A gente não se conhece, a gente não se exercita, a gente não conversa sobre sexo pra perguntar o que é que você gosta, como você gosta, ou pra dizer o que é que eu gosto, como eu gosto, ou isso eu não sei. E digo a vocês também, cabe muito aos homens ajudar as mulheres nesse papel, de vocês próprios se desconstruírem, ajudar as mulheres a desconstruir isso. Isso mesmo. E começar a incentivar elas a introduzir esses assuntos. Muitas vão ter vergonha, vão ser pudicas, etc. Vai devagarzinho, homeopaticamente. Mas vamos falar com a Islan de Brotas na linha 3. Olá, Islan. Bom dia, Aislan. Aislan. Eu quero falar uma história minha aqui. Diga. Primeiro eu quero falar, esse programa é o melhor programa do domingo. Ah, que bom, fico feliz. Eu fico animado com esse programa. Então ajude a gente a divulgar, que eu tô aqui com mensagem, o povo reclamando, dizendo que não estava sabendo do meu novo programa e de horário. Me ajude. Olha, eu adoro a Metrópole. Deixa eu falar, minha experiência, assim, quando eu comecei minha relação, né, sexual, assim, foi... Eu tinha 16 anos de idade e começou de uma maneira meio inusitada, né? Eu comecei, assim, a namorar com duas meninas, entendeu? Sim. E minha primeira noite, assim, que eu tive foi com essas duas meninas, entendeu? Elas já são mais velhas que eu. Uma tinha 18 e a outra tinha 17 anos. Era quase uma homenagem, entendeu, doutor? Não era quase, e era aí, isso foi em 1998, eu tinha 16 anos. Hoje eu tenho 32 anos de idade, entendeu? Sou noivo e tudo. Mas eu acho assim, naquele tempo, há mais de 10 anos atrás, né? Naquele tempo já tinha um pouco assim dessa liberdade. E hoje é uma liberdade mais aberta, uma liberdade sexual mais aberta, mais exposta. Doutor, hoje, se acontecer isso, ainda o homem vê isso como uma restrição? Ou será que eu que fui aberto demais a essas novas descobertas? Acho que você teve a mente aberta e começou muito bem. Eu achei ótimo o seu começo, né? Todos deviam ter uma felicidade de começar assim.
Como foi? Eu vou falar como aconteceu aqui no ao vivo, então eu não vou me furtar a falar. O primeiro programa desse ano, o tema foi assédio feminino. Então eu queria saber como os homens lidavam com essa questão das mulheres tomarem a iniciativa para partir para cima, né? E dizer que tinha interesse ou dizer que, sei lá, que queria ficar, qualquer coisa. E aí Mário olhava para minha cara e dizia, que eu vim dar uma entrevista aqui para ele, gente, Maiara, tá doida? É lógico que os homens vão gostar. Eu, Mário, você tá enganado. Ele, Maiara, quem tá enganado é você. Eu falei, não, meu filho, eu trabalho com pesquisa. Eu entrevisto pessoas. Uma parte dos homens adora e outra parte ainda é uma figura machista que acha que a iniciativa é da mulher. Aí a gente estava aqui conversando, logo depois entra Zé Eduardo. Aí Zé Eduardo chega, vim ouvindo o programa de vocês, tá massa, não sei o que. A gente foi se despedindo, o Zé falou, não, permaneça. Aí chegou, não, fiquem mais um pouquinho e começamos a conversar. E aí Mário perguntou pra Zé, e aí Zé, o que é que você acha? Ele, Mário, outro dia um amigo meu estava passando, daqui a pouco ele passou, veio uma mulher, daqui a pouco recebe um torpedo, uma mensagem. Achei você interessante. Ele, como é que fazem isso aí, Mário? Zé, pode parar com isso. Bora logo, confessa, que amigo? Foi você. Aí ele com vergonha, tá bom, eu vou contar que fui eu. E aí Zé virou e falou assim, que ele não gosta das mulheres que tomam iniciativa, porque o que vem na cabeça dele é, qual o passado dessa mulher? Ou seja, ali naquele momento eu estava com um homem de 70 e poucos anos e com outro de 40 e poucos, enquanto de 70 e poucos com a mente aberta, dizendo que acha ótimo a mulher tomar iniciativa, ou de 40 e pouco de uma geração mais nova dizendo que não gosta, que é o homem que tem que tomar iniciativa. Ou seja, olhe hoje como não tem muito a ver com idade, mas tem como a ver com vivência e com mente aberta. É lógico que a gente sabe que o tempo influencia isso, mas para uma parcela do público masculino, a mulher tem um lugar que é aquele lugar que está destinado pelo homem do que pode e do que não pode. Enquanto um outro cara da velha guarda, que é mais da nova guarda que a gente, que tem uma cabeça super aberta, que conversa muito comigo e me chama de antiquada, aí eu me acabo de dar risada, a gente vê como não existe uma fórmula e como não é questão de idade, é questão de cabeça. E é questão de lidar com as questões. Eu vou falar rapidinho com o Djalma Paiva, antes da gente ir para os intervalos, e vou cortar para o intervalo. Olá, Djalma. Oi, Mari, bom dia, tô melhor, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, tudo bem, diga. Beleza. O que o homem quer na cama? O homem quer na cama prazer, uma mulher sem tabu, sem erros e tal. Mas assim, a partir do momento que o Djalma aí falou uma coisa importante, a partir do momento que você começa a sair com uma mulher, é bom essa conversa sobre o sexo, sobre essas preferências, o que você gosta, o que você não gosta, o que ela gosta. Agora, quando a mulher não se conhece, já fica um pouco mais complicado. Mas o cara de uma experiência e ela também, mente aberta para ir fazer essas descobertas, né? Ele incentivar ela a se descobrir, a se experimentar, ou com ele ou não, sozinha e tal, etc., com outro, sei lá como for a cabeça dele, isso facilita. Mas esse diálogo, a menos que você conheça a mulher assim logo de supetão e vá logo transar. Mas se for uma coisa que vocês vão se conhecendo aos poucos, é bom antes dessa primeira transa terem noção do que um gosta e não gosta, como se toca, quais são os feitiços, os desejos, facilita, entendeu? Esse diálogo, essa coisa até mais excitante. Antes o sexo, antes tem esse diálogo, essa coisa da pretensão, isso se torna uma coisa até mais técnica, bem mais excitante. Então acho que o diálogo é a solução mesmo inicial para não ter muito conflito nessa questão sexual. Obrigada, que bom que você está aqui com a gente. Gente, vamos para os intervalos, 2 minutinhos e a gente volta já já. Fique com a gente, cabeça de homem além do óbvio, o que o homem quer na cama. Obrigada, meu povo. Amanhã estarei aniversariando, fazendo 39 aninhos. Obrigada pela homenagem. Parabéns, Maiara. Você merece tudo de bom. Obrigada, meu povo. Tudo que você merece. Bom, estamos de volta com mais um Cabeça de Homem, além do óbvio. E o nosso tema de hoje é: o que o homem quer na cama? Meus convidados são Djalma Argolo, terapeuta junguiano, escritor estatístico, e Reinaldo Guzmão, mais conhecido como Bug. O rapaz aí que comanda um movimento de motoqueiros nessa cidade. Que conhece tudo do tema de esportes radicais. Não vai adiante. Voltando ao tema, deixa eu mandar aqui um beijo e um abraço para Maria Lemos. Ela tá pedindo pra gente divulgar mais o novo horário e dia do programa, porque ela não sabia que era domingo, meio-dia. Maria, deixa eu te dizer uma coisa para você e todos os nossos ouvintes. Você que disse que nunca perdeu um programa, que tá arrasada desde o primeiro, agradeço a companhia. A gente tem uma página no Facebook, que é o Cabeça de Homem, tá? E na nossa página do Facebook tem todos os áudios do nosso programa, desde o ano passado. Então tem todos os do ano passado e todos desse ano. A gente divulga toda quinta-feira, ou seja, na próxima quinta, nós vamos divulgar o áudio desse sábado. Então, que você não ouviu, desse domingo, ainda tô ainda no chip antigo. A gente, toda quinta-feira, a gente divulga o áudio do último programa.
Então você pode acessar o nosso Face Quinta Agora, tá certo? Mas vamos voltar aqui à discussão, tá? A gente estava falando o que o homem quer na cama. Hoje, um tempo atrás, eu escrevia para um site do Rio, eu tinha uma coluna falando sobre sexualidade feminina. E eu fiz duas matérias. Uma matéria sobre a questão da masturbação feminina e a outra sobre brinquedinhos de sex shop. E eu entrevistei mulheres dos 20 aos 80 e poucos anos. Então eu fiz uma amostragem às mulheres dos 20 aos 29, 30, 39 e assim por diante. E eu percebi que essa questão da mulher se dar prazer não tinha nada a ver com acerca da questão da idade. E aí eu entrevistei também alguns sexólogos e terapeutas, etc., e psicólogos, e descobri que o fato da mulher se dar ou não prazer está ligado a dois fatores principais. Como a mãe dela lida com a questão do sexo, da sexualidade feminina e como passa isso para ela. E por uma questão religiosa também. Qual a religião da mulher e o que é que a religião diz. E percebi também nessas pesquisas que muitas mulheres de 30 e poucos, de 40 e poucos, às vezes de 20, nunca tinham usado um brinquedinho, nunca tinham se tocado o próprio corpo, nunca tinham pego um espelhinho como vê. Tem uma peça que eu assisti com Zezé Poléssia que eu esqueci, que é Vagina, não me lembro. Monólogos da Vagina. Monólogos da Vagina. E que ela fala que a mulher tem que se tocar, tem que pegar um espelhinho, olhar o próprio corpo, já que é tudo pra dentro, etc. E um monte de gente nunca tinha feito isso. E eu fiquei chocada como mulher. E aí a gente vê o quanto esse peso do não dito, o que não está expresso ali, escrito, mas que está no nosso inconsciente, no subliminar de todo mundo, com a força disso. E a gente vê que isso vem de uma coisa religiosa, que antigamente a igreja determinava que a mulher só existia para procriar, que não podia ter prazer, o sexo era feito num lençol, através de um buraquinho que o homem penetrava na mulher, etc. E não era discutido com os pais, com ninguém, a orientação da família de ninguém, Você quer ver uma coisa? Eu estava discutindo com o Dante aqui, eu adoro Mary Del Priori, que é historiadora e escritora. Tem um livro dela, o anterior, fala a história da sexualidade do Império até os dias de hoje, que se uma mulher fosse estuprada e ela engravidasse, ela tinha que ser punida, porque ela engravidou porque ela sentiu prazer. Mas isso ainda nos países árabes é assim. A mulher estuprada, ela é culpada. Ou seja, o homem não controla a sua vontade, o seu desejo sexual, ataca uma mulher e a mulher é responsável. Hoje o que a gente vê, em maiores ou menores graus, maior ou menor grau, ainda acontece isso de uma forma ou de outra, o homem cerceando a liberdade da mulher. Exatamente. E a mulher cerceando a própria liberdade, acusando a outra. Quando ela acusa a outra, ela está acusando a si própria. Maiara, um grande problema que nós não colocamos na discussão é porque tem sexo e tem erotismo. O grande problema que está havendo é justamente aquilo que o pessoal chama de preliminares. Está havendo uma falta de uma visão erótica efetiva. Nós temos muitas pessoas que fazem sexo, mas pensam que fazer sexo pegou, chegou, agarrou, entrou, fez, papá. Não, ficou de costas, ficou de lado, ficou em cima. Mas isso é muito mais exercício. Erotismo pode envolver isso. Mas o erotismo é muito mais sutil. É do toque, é de levar o prazer a uma outra dimensão do que simplesmente aquela da penetração e do orgasmo. Porque o orgasmo é o final de toda uma situação erótica, não é? Que envolve fantasia, uma série de coisas que o homem precisa aprender, porque muitas vezes o homem pensa que o bacana na cama, ter o prazer, é chegar e enfiar de um jeito, enfiar do outro, botar por cima, botar por baixo, que tem outra coisa muito mais, o toque, a sutileza, as palavras que são ditas, que aí pode variar, como gostem os dois, porque o erotismo tem que envolver tudo, não ficar apenas na genitália especificamente. E esse envolvimento, essa conquista, tudo isso acontecendo, isso vai estimular muito mais a mulher, porque o homem vê o sexo realmente de uma forma diferente, é mais mecânico. Exatamente. O cara pensa, né, vou pra casa, pronto, vou namorar lá, vou dar uma e depois vou descansar e vou dormir. E às vezes não funciona, você pega um casal casado, com a rotina todos os dias, com o cotidiano ali, quando você chega em casa já tá cansado, a mulher já quer descansar e dormir. Então se você não partir pra seduzir sua parceira, você pode até conseguir o sexo, ela vai dizer, vou fazer com ele aqui, tipo, pra cumprir o papel, pra me livrar logo. E não, e se você buscar na sua própria mulher, você tem que estar ligado, porque o homem tem essa questão mecânica. É fácil. Você colocou outro ponto aí. Para a mulher, o sexo, muitas vezes, é prêmio ou castigo. Eu não gostei de certa coisa que ele fez, então não vou dar hoje para ele. Vou castigar ele. Isso tem como você quer ver pior?
quando você quer e você vai tentar, aí sua mulher não quer, você se reta, briga, rapaz, com meia hora você já esqueceu. Se você tentar de novo, você vai, a mulher leva 3 dias, o cara morre na seca, parceiro. O melhor é voltar, jogar o orgulho pro lado e tentar seduzir a mulher. Você já tá puto, você quer namorar. Mas não tem jeito, você tem que acalmar, porque a mulher, quando ela é estimulada, ela aí desenvolve e faz bacana, faz bom, é bom pra você e pra ela. Djalma Margolo, por que as mulheres usam muito essa questão do sexo como prêmio ou castigo? O que é isso? Porque justamente ela vê o seguinte, para o homem quer isso. Parece que o homem só quer isso. Então, ele quer, eu não vou dar porque aí eu castigo ele. É uma forma que ela tem, eu acho que é um materno enviesado de tratar o marido aí como um filho, que ela não dá um doce. Não dou, se fizer isso que eu castigo. quero. Porque, Mayara, a cabeça do homem tem muito sexo e depois tem muito nada também. Você parar e ficar sem fazer nada, descansadão. Essa caixa do nada a gente já falou aqui. Pois é, bem Depois bacana. fazer conchinha. Bom, Isso aí. deixa eu só falar aqui algumas mensagenzinhas que a gente recebeu. Robson Araújo, quero dar e receber prazer. E conversar os problemas do dia a dia. Jair Matos, bom dia, tô na escuta. Uma amiga minha tinha mandado para mim um texto escrito por um homem falando que ele encontrou uma mulher e que a mulher deixou ele louco e, enfim, que ele propôs a ela saírem dali da festa para uma transa e que a transa foi loucura total e que ele falou, poxa, a mulher topou no primeiro encontro e foi fenomenal, que uma mulher daquela não era mulher para casar. Ele pensando em milhões de coisas. E aí depois mostra ele relatando que aquela foi a transa mais inesquecível da vida dele e que hoje ele estava ali em casa com o filho, com a mulher, olhando e se lembrando daquela transa que ele teve. E aí depois, no final do texto, ele fala que graças a Deus que ele teve a ideia de casar com aquela mulher, porque era aquela mulher que ele queria todo dia na cama. E você tocou um outro ponto, que é um problema aí das mulheres. Se deve dar no primeiro dia, ou 2 dias depois, ou 2 encontros depois, ou 3 encontros depois. E isso me perguntam muito em terapia. Eu digo assim, eu sei lá. Muitas vezes, como você disse Depende aí, do homem. Depende do homem, exatamente, dos preconceitos do homem. Aí é que está o problema. E dos preconceitos dela também. Pois é, meninas, não existe, na verdade, um padrão. A gente, assim, você tem uma média, mas não existe uma coisa igual para todo mundo. Então, como tem vários tipos de homem, como saber se o homem vai querer ou não, etc., ou vai te julgar ou não, que você é isso, que você é aquilo, porque transou no primeiro encontro, tá? A questão, primeiro, seja bem resolvida. Digo pra mulherada, não esperem que os homens digam a vocês o que é que vocês podem ou não podem. A gente tem que parar de se ver a partir da visão do homem. De, se eu fizer assim, eu sou julgado dessa forma. Se eu fizer assim, eu sou julgado dessa forma. E as mulheres continuam julgando as outras por uma visão do que o homem tem das mulheres. Agora, para eles, tudo. Para elas, nada. Então, eu acho que a gente está numa ainda visão e num comportamento de sociedade equivocado. Eu estou com o meu colunista na linha. Olá, Maurício Magalhães, MM, como estás? Ai, salve Bahia. E aí, um dia lindo aqui em São Paulo, temperatura, sei lá, 15 graus com sol, tá uma delícia. Delícia. Chuva aqui, viu? Chuva. Ai, que pena, tô triste, mais chuva, Salvador não merece, né? Ai, que pena. MM, o que o homem quer na cama? Que achas? Olha, o homem quer na cama depende da idade. Quando ele é bebê, ele quer o berço e o peito. Ele vai crescendo, ele quer histórias do pai e da mãe na cama. Ele vai crescendo mais um pouco, ele fica sozinho, e aquela fase que ele fica sozinho, trancado no quarto da adolescência. Um pouco mais na frente, ele quer garotas. Um pouco mais na frente, ele quer muito prazer. E aí, mais na frente, na cama, ele quer um casamento, às vezes uma escapulida. E na velhice eu acho que ele quer dormir. Então, ao longo da vida, a cama, o homem e a cama vai trocando o seu desejo, desde bebê até a velhice. Mas no straight the point, questão de hoje, na fase sexualmente ativa, eu acho que o homem quer na cama, durante a maior parte da sua vida, prazer. Sem dúvida nenhuma, não importa o que, até o prazer desproporcional. Mas essa é uma questão de que, de fato, a relação do homem e a cama muda muito, né? Uhum. Mas eu queria aqui também, só fazer aqui um ponto, eu ia até abrir minha coluna de hoje, como foi lindo na internet, desde sexta-noite, a explosão
e a saudação da justiça americana em oficializar e legalizar o casamento entre homoafetivo. Eu achei lindo. Há muito tempo eu não vejo uma manifestação tão bonita, tão gregária, tão capilar como foi sexta-feira. Pessoas de todos os lugares do Brasil se manifestando a favor da causa. Eu achei muito legal, é um avanço. Eu acho que a gente tem que se inspirar nas liberdades individuais e eu achei que foi um avanço para a humanidade. O Brasil já tinha saído na frente na sua legislação em relação a isso, mas eu fiquei muito feliz, especialmente aqui com as manifestações das redes sociais. Achei lindo também, fiquei emocionada ontem. Pois é, então essas questões eu acho que inspiram a gente aí no Cabeça de Homem para fazer esses registros aí na busca dos debates e das conquistas. Mas o que o homem quer na cama depende da idade, numa trajetória de bebê a velhice. Seguramente na velhice ele quer dormir muito. Eu ainda não ultrapassei a fronteira do sono, eu ainda estou na fase anterior. Só para deixar claro aí pro ouvinte. Ontem eu recebi uma chargezinha. Obrigada, MM. Um beijo no coração. Querido, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Semana passada, ontem eu recebi uma chargezinha aqui no Zap, não sei nem quem foi que me mandou, mas de um menino, uma criancinha de 1 ano com a cara assim feia, dizendo assim: ontem eu vi meu papai roubando o leite da minha mamãe, acho que ele quer tomar o meu lugar, alguma coisa assim. Me acabei de dar risada. A competição do homem com o outro. Tem uma anônima aqui que mandou uma mensagem que eu vou pedir para você responder. Ela fala que ela está casada há 6 anos e que para ela também vale tudo na cama. E, enfim, agora que ela tem medo, olha o que é que botam na nossa cabeça. Da questão da massagem prostática, como você diz, né? Que no marido dela, e de ele virar gay por conta disso. A questão, gente, das relações homoafetivas é a gente sentir atração por pessoas do mesmo sexo que a gente, que não tem nada a ver com o tipo de sexo que a gente faz na cama com o nosso parceiro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E ela fala que ela também tem um medo